Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, eu quero falar sobre a pior doença de Naamã. A pior doença de Naamã. A gente sabe que Naamã era um homem leproso, né? Mas será que a lepra era a pior doença de Naamã? Vamos ver. Vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Diz assim: Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. A pior doença de Naamã. Antes de nós chegarmos a falar da pior doença de Naamã, o encontro que ele teve com o profeta Eliseu, eu quero falar sobre antes desse milagre, antes desse encontro. O que levou Naamã a se encontrar com o profeta Eliseu? Olha, tem um detalhe tremendo nessa história. Quem levou Naamã a se encontrar com o profeta Eliseu foi uma escrava que trabalhava na casa de Naamã. E tem uns detalhes tremendos sobre essa menina. A Bíblia diz que essa menina, ela era escrava, ela era uma judia, uma israelita que trabalhava na casa de Naamã. Que tropas saíram da Síria, um determinado dia, invadiram lá o país de Israel e trouxeram uma menina para trabalhar de escrava na casa de Naamã. Geralmente, quando um exército invadia uma nação, eles destruíam, né, algumas pessoas, destruíam a cidade e traziam reféns. Então, provavelmente, essa menina, o exército do próprio Naamã tinha ido lá, provavelmente tinha destruído a família dela. Provavelmente ela era uma sobrevivente, uma cativa, né? E veio como escrava trabalhar com Naamã. Como escrava. Mas interessante, meu irmão. Mesmo como escrava, mesmo Deus tendo permitido acontecer tudo aquilo com ela, veja bem, isso é tremendo. Mesmo assim, ela falou de Deus para sua senhora, para a esposa de Naamã, dizendo que se Naamã estivesse lá em Israel, né, diante do profeta Eliseu, ele seria curado. A menina estava testemunhando de Deus. Irmão, aquela menina estava testemunhando de Deus? Em que situação aquela menina estava testemunhando de Deus? Aquela menina era escrava. Deus tinha permitido ela estar afastada dos seus pais, dos seus parentes, sozinha naquela terra. Deus tinha permitido isso. E aquela menina estava vivendo essa situação, mas mesmo assim estava testemunhando de Deus. Meu irmão, eu coloquei aqui, olha. Testemunhando sem ter recebido a bênção. Que tremendo, meu irmão. Que tremendo. Alguém diria que aquela menina teria todos os motivos para ser uma menina angustiada, revoltada, e que não quisesse falar de Deus. Se fosse outra pessoa, ficaria calada a respeito de Deus. Não falaria nada que Deus faz. Poderia dizer, eu vou falar que Deus faz se Ele não fez na minha vida, se Deus permitiu que eu viesse para cá como escrava. Que Deus é esse? Ela poderia não falar nada de Deus.
Ela poderia estar revoltada com Deus, mas ela estava testemunhando. Irmão, eu coloquei testemunhando sem ter recebido a bênção. Aleluia. Às vezes nós temos que falar que Deus faz, mesmo quando Ele não fez ainda na nossa vida. Às vezes nós temos que falar que Deus livra, mesmo quando ainda, mesmo se Ele não nos livrou. Às vezes temos que falar que Deus vai abrir uma porta, que Deus abre porta, que Deus resolve problemas, mesmo se Ele não resolveu o meu problema. Eu quero dizer para você uma coisa. Sabe aquele hino que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Olha, é muito maravilhoso quando a gente fala que Deus abre porta, quando Ele acabou de abrir uma porta para nós. É muito bom a gente falar que Deus cura, quando Ele acabou de curar a gente, né? Mas eu quero dizer para você que mesmo quando Deus não fizer, mesmo se Deus não fez na sua vida ainda, abra sua boca e diga que Deus faz, porque Ele faz. Por um acaso Ele não fez na sua vida ainda, mas Ele faz. Aleluia! Deus é Deus. Deus opera milagre, Deus cura doente, Deus abre porta de emprego, Deus liberta, Deus transforma, mesmo que eu ainda esteja passando luta, meu irmão. A minha situação não diminui o poder de Deus. Se Deus não fez na minha vida ainda, mas Ele continua sendo Deus. Tenha como exemplo essa menina aqui, olha. Disse que Deus faria um milagre na vida de Naamã, mas alguém poderia dizer: por que Deus não fez um milagre na sua vida, impedindo você de vir para cá como escrava? Mas mesmo assim, ela sabia que Deus é Deus. Mesmo que tinha permitido acontecer aquilo com ela. Irmão, independente de Deus ter permitido algumas coisas acontecer conosco, nunca diminua o poder de Deus. Nunca duvide de Deus. Você pode não entender porque Deus permitiu algumas coisas acontecer com você, mas Deus continua sendo Deus. Entendeu? Deus continua sendo Deus. Independente. Independente. Porque Ele não me livrou, porque Ele não me curou, porque Ele não abriu a porta, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fez, por algum motivo que eu não estou entendendo, mas Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia. É interessante, antes de chegar nesse milagre propriamente dito aqui, eu estava observando isso, não queria deixar passar batido isso aqui. O testemunho daquela menina, né? Aí eu coloquei aqui, olha, abençoando os inimigos. Outro detalhe na vida daquela menina. Naamã era comandante do exército, que provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente tinha destruído a sua família. Era assim que os exércitos inimigos faziam. Destruía as famílias e traziam os filhos cativos. Olha, mesmo que ele não tivesse destruído a família propriamente dela, mas tinha destruído a cidade dela. Era inimigo do povo dela. E ela estava e ela estava dizendo, e ela estava querendo que o inimigo dela fosse curado. Irmão, é tremendo isso. Ela estava querendo que o inimigo dela fosse curado. Ela poderia dizer: não vou falar de Eliseu nada, eu quero é que ele morra. Ele foi lá e destruiu o meu povo. Eu não vou falar de Deus para ele, não. Eu não vou querer o bem dele, não. Mas ela estava querendo o bem do próprio inimigo do povo dela. Irmão, eu não posso deixar passar isso batido. Veja que coração tinha essa menina. Primeiro, testemunhava, falava de Deus, mesmo naquela situação. E agora ela estava abençoando o inimigo dela.
Irmão, isso é coisa de crente. Abençoar inimigo não é para qualquer um. Meu irmão, abençoar inimigo é coisa de crente. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que eu anotei aqui, olha. Ficou registrado as obras, o que aquela menina fez. Mas procura aí, segundo Reis, capítulo 5, o nome daquela menina. Tropas, olha o versículo 2, é o que diz. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Mas não tem o nome dessa menina aqui. Apenas fala uma menina. E essa menina foi usada por Deus para a cura de Naamã. Mas não fala o nome da menina. Fala só o que ela fez. Aleluia. O interessante, irmão, é o que você faz. Não é interessante que proclamem o teu nome. Aleluia. Entenda isso. Mesmo que não falem o seu nome, continua fazendo para Deus. Porque importa que o nome do Senhor seja reconhecido e glorificado. Se não falarem o seu nome, também não falaram o nome dessa menina. Mas isso não impediu ela de falar de Deus. Aleluia. Mesmo que não estão falando o seu nome. Mas fale de Deus. Faça a obra de Deus. Mesmo que não reconheçam, porque é para Deus que você trabalha. Aleluia. Então, eu não queria deixar passar esses detalhes aqui. Vamos lá. A pior doença de Naamã. Naamã ficou sabendo daquela história que tinha um profeta de Samaria e ele vai para Samaria. Vamos ler o versículo 9, o 10, o 11 e o 12. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 9, 10, 11 e 12. Diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito indignado. Olha, Naamã foi e parou na frente da casa de Eliseu. Outro detalhe aqui. Quando ele parou na frente da casa de Eliseu, Eliseu mandou, diz no versículo 10, Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu nem saiu da casa dele, mandou um mensageiro. Falar, olha, fala lá para o general Naamã que ele vá e lave-se, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que a carne dele ficará purificada. Eliseu não foi nem lá receber o homem, mas o homem era o general do exército da Síria. Aí, quando foi o mensageiro, Naamã não gostou. E Naamã disse assim, versículo 11, Naamã ficou indignado e foi embora. Estava indo embora. E tem um detalhe aqui, Naamã disse assim, eu pensava, olha o versículo 11, eu pensava que ele sairia para falar comigo, Naamã dizendo, a respeito de Eliseu, do profeta. Eu pensava que ele sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o leproso, sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Eu pensava que era assim. Eu coloquei aqui, meu irmão, às vezes a bênção vem de uma maneira que a gente não pensava. Naamã disse assim, eu pensava que ele ia ficar em pé, ia sair para falar comigo, passaria a mão no lugar da lepra
e me restauraria. Era assim que eu estava pensando. Mas não foi assim que Deus curou Naamã. Meu irmão, às vezes a bênção vem de uma maneira que a gente não pensa, não imagina. A bênção na vida de Naamã foi de uma maneira que ele não pensava. Mas a bênção veio. Não foi do jeito que ele pensava que era, mas o importante é que a bênção veio. Às vezes a gente fica preocupado, achando que vai ser de determinada forma que Deus vai nos abençoar. Mas Deus não tem forma, não tem fórmula. Deus não tem só um caminho traçado para nos abençoar. Deus, quando ele quer abençoar, geralmente ele vem por esse caminho. Meu irmão, não tem isso não. Deus pode abençoar você de uma maneira que você nem imagina. E você fica pensando que Deus vai vir por aqui e ele vem por aqui. E você fica esperando que seja dessa maneira e não é, é de outra maneira. Mas o importante é a bênção vir. Cuidado para não esperar a bênção de uma maneira que você está imaginando. E só esperar dessa maneira. E de repente Deus não vai fazer dessa maneira, irmão. Às vezes Deus quer fazer de outra forma. Deus não tem caminho marcado. Cuidado com isso. Deus pode vir de uma maneira que você não imagina. Deus pode resolver fazer um milagre da sua maneira, um milagre na sua vida de uma maneira diferente. Irmão, pode não ser do jeito que você está pensando, meu irmão. Cuidado com isso. Não tem que ser do jeito que a gente pensa. O importante é Deus abençoar. A maneira que Deus vem abençoar, irmão, Deus é que decide. Ou eu tenho que decidir até a maneira, até o caminho pelo qual Deus vem. Não. É muito interessante isso. Ele mesmo disse, Naamã disse, eu pensava que ele sairia, colocaria a mão no leproso, invocaria o nome de Deus. Naamã estava pensando que seria de uma maneira. Foi de outra. Cuidado para você não perder a bênção por achar que é de uma maneira e de repente Deus queira de outra. Cuidado com isso. Porque Deus faz do jeito que ele quer fazer. É interessante isso. Não queira demarcar o caminho de Deus. Deus vem pelo caminho que ele quiser. Outra coisa. A bênção de Naamã veio de fontes inesperadas. Presta atenção, veja bem. Por onde veio? O que Deus usou para abençoar Naamã? Irmão, fique atento ao que Deus está fazendo. Deus pode usar fontes inesperadas. Você pode pensar que Deus vai usar fulano e Deus usar o outro. E isso acontece muito, irmão. Você pensar que Deus vai usar fulano de tal para me dar essa bênção. E nada disso, irmão. Você esperava tanto daquela pessoa e não vem nada. Aí Deus usa o outro. Por quê, meu irmão? Deus faz do jeito que ele quer. A bênção é de Deus. Ele manda através de quem quer mandar. Ele manda através de quem ele quiser mandar. A bênção é dele. Ele usa o vaso que quiser. Às vezes a gente acha, tem que ser assim. Irmão, não tem que ser assim ou assado. Tem que ser do jeito que Deus quiser. O importante não é a bênção vir? Às vezes a gente fica tão preocupado do jeito que vai vir a bênção. Irmão, eu quero é a bênção. Quero saber de quem Deus vai usar. É interessante isso. Aí, olha, a bênção de Naamã veio de fontes inesperadas. Uma escrava, a menina que trabalhava na casa dele. Olha a bênção de Naamã, veio através de uma escrava, de um profeta hebreu. Ele era o país da Síria adorava outros deuses. Veio através de um profeta hebreu, Eliseu. Um rio barrento, o rio Jordão que ele mergulhou. Olha por onde veio a bênção de Naamã. E conselhos de seus inferiores, os seus oficiais lá, aconselharam ele, depois você vê aqui, aconselharam ele a
ficar mais calmo, para voltar, mergulhar no rio que o profeta tinha indicado. Aí depois disso, ele recebeu a bênção. A bênção veio totalmente por fontes inesperadas. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Às vezes Deus está trazendo a bênção e você não está reconhecendo que a bênção está vindo por ali. Isso é muito sério. Às vezes a gente não sabe que é através que Deus está usando aquela situação para trazer a bênção. Porque a gente estava esperando de outra maneira. Irmão, cuidado. Irmão, Deus não tem caminho traçado, meu irmão. Deus não só tem uma maneira, nem duas, nem três, não. Deus usa quem quer, Deus faz do jeito que quiser. Então cuidado para não querer que seja do jeito que você imaginou. Naamã pensou que era de uma maneira, foi de outra. No final das contas, Naamã foi curado. Irmão, o que conta é no final, né? O meio, como Deus vai fazer aquilo aí, Deus pode fazer da maneira que Ele quiser. Então, não fica muito preocupado com isso, não. O importante é Deus abençoar. Olha, agora nós vamos entrar na pior doença de Naamã. Pior doença de Naamã. Naamã era o homem leproso. Mas a pior doença de Naamã não era a lepra. Era uma coisa chamada orgulho. Orgulho. Naamã era leproso. E a lepra naquela época era fatal. Certamente a pessoa morreria se Deus não intervisse. Mas pior do que a lepra de Naamã era o orgulho dele. Pior do que a doença era o orgulho dele. Olha bem. Naamã ficou indignado porque o profeta não foi lá falar com ele quando ele chegou. Afinal de contas, ele era comandante do exército da Síria. Meu irmão, no versículo 11, ele ficou indignado. E no versículo 12, ele deu meia volta e foi embora. Estava indo embora. Porque Eliseu não saiu para falar com ele. Ele disse, eu pensava que ele sairia para falar comigo. Está escrito aí, versículo 11. Eu pensava que ele sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, passaria a mão no lugar da lepra. Irmão, aí como não aconteceu do jeito que ele achou que, para a patente dele, né, por ser general, comandante do exército da Síria, aconteceria assim. E por que não aconteceu assim, meu irmão? Ele deu meia volta, estava indo embora. Naamã ia voltar para casa leproso. Só porque não aconteceu do jeito que ele queria. Só porque Eliseu não deu atenção a ele do jeito que ele esperava. Ele preferia voltar para casa doente do que ser mal recebido, do que não ser recepcionado com aquela honra que ele achava que tinha que ser. Ele ia voltar para casa doente, leproso, porque ele não foi bem recebido, meu irmão. Veja que lepra pior era a lepra do orgulho. Naamã preferiu, ele deu meia volta e estava indo embora, porque ele não foi bem recebido. Como é que pode? Ele nem saiu para me receber. Eu coloquei aqui, ó. Naamã quase perde a bênção por causa do orgulho. Quase que ele volta para casa do mesmo jeito. Porque ele não abaixou a cabeça. Mano, isso é muito sério. Naamã ia voltar do mesmo jeito. Porque ele se sentiu ofendido. Né? Porque o profeta não saiu para falar com ele.
ele quase perde a bênção por causa do orgulho. Então eu coloquei, a pior doença de Naamã não era a lepra, era o orgulho dele. Tinha que sair do jeito dele. Para ele, Eliseu tinha que ter saído lá. Tinha que ter recebido ele. Ele não, veja bem, o orgulho de Naamã era tanto que Naamã, Eliseu disse assim que, mandou um mensageiro lá dizer, manda ele lavar no Rio Jordão e ele vai se lavar e vai ser curado. Pronto, a bênção estava aí. Versículo 10 diz assim, lave e você ficará limpo. Era a bênção que ele queria. Mas agora, porque o profeta não saiu para receber ele nem se alegrou mais porque ele ficaria curado. Ele queria mais atenção do que a cura. Veja que situação. Naamã queria mais atenção. O mensageiro disse que ele ficaria curado e ele nem se alegrou tanto e ficou revoltado porque o profeta não saiu para receber ele, porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Ele desprezou a cura porque a coisa não aconteceu do jeito que ele queria que acontecesse. Meu irmão, que coisa terrível. Aí, quando ele estava indo embora, no versículo 13, então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, levante-se e você ficará limpo. Precisou que os oficiais, os servos lá de Naamã, chegassem nele e dissessem, meu senhor, é como na linguagem de hoje ele estivesse dizendo assim, meu senhor, pense direitinho, não é melhor o senhor ir lá, mergulhar no Rio Jordão? Se o profeta tivesse dito para o senhor fazer uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais só mergulhar lá no rio. Vamos lá. Irmão, os servos dele tiveram que convencer ele. E foi com dificuldade. Ele ainda foi indignado. Meu irmão, ele foi indignado porque o profeta não recebeu ele. Porque a coisa não aconteceu do jeito que ele queria. Ele era acostumado ao que ele mandar acontecer, porque ele era o general. Mas agora porque ele não foi recebido. Porque o profeta, simples, o homem de Deus, um homem simples, o profeta Eliseu, só porque um homem simples não recebeu ele agora estava indignado. Disse que ele seria curado, mas ele queria ser bem recebido, com aquela honra que todos o tratavam. E ele ia voltar para casa doente e ia morrer. E não ia baixar a cabeça. Meu irmão, eu vou falar sobre isso e nós vamos orar. Quantas bênçãos nós perdemos por não baixar a cabeça? Naamã ia voltar para casa do mesmo jeito. Quase que ele não volta atrás do seu orgulho. Muitas das vezes, meu irmão, nós precisamos baixar a cabeça, sim. Muitas das vezes nós perdemos porque não deixamos o orgulho. Quantas coisas nós perdemos porque não queremos nos humilhar. Tem gente que prefere morrer, mas não se humilha. Prefere ser prejudicado. Prefere sofrer, mas não volta atrás. Prefere sofrer, mas não pede perdão. Não baixa a cabeça. Não se arrepende. Irmão, quantas coisas nós perdemos por não nos humilhar, por não deixar o orgulho. Deus estava tratando com Naamã. Mais do que a sua lepra, era o seu orgulho. E toda aquela situação, você vê no versículo 15, depois da cura, que ele foi lá, mergulhou no Rio Jordão, diz assim, depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse,
Esse que agora reconheço. Olha, esse que agora reconheço. Demorou para aquele homem reconhecer, viu? Esse que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo, Naamã, comandante do rei da Síria. Ele agora estava dizendo, ele estava agora se colocando como servo de Eliseu. Para Naamã se colocar como servo, aquilo era o verdadeiro milagre. Aquilo era maior do que a cura, irmão, da lepra. Ele abaixar a cabeça e se colocar como servo. O maior milagre desse texto aqui foi ele ter baixado a cabeça, ter reconhecido que Deus é Deus, ter se colocado como servo. O que Deus mais curou Naamã aqui não foi da lepra, foi do orgulho. Meu irmão, quantas coisas uma pessoa perde por não querer se humilhar. Tem gente que morre com a sua razão, mas não volta atrás. Você sabe que isso acontece. Tem gente que não volta atrás, tem gente que não pede perdão. Tem gente que não aceita não receber atenção. Naamã não aceitou não ser recebido como ele achava que tinha que ser. Às vezes Deus vai permitir que coisas aconteçam que você diga assim, eu não aceito isso. Como é que pode? Irmão, muitas das vezes, não que tem que ser assim, mas muitas das vezes a gente tem que aceitar certas coisas. Cuidado, meu irmão. Não deixa de abaixar a cabeça, não deixa de humilhar, sabe? E através daquela humilhação, através daquele reconhecimento, tu vai receber a tua bênção, meu irmão. Não perde a bênção, porque você precisa só se humilhar um pouco. E às vezes não quer abaixar a cabeça, não quer reconhecer. Não seja como Naamã. Demorou para Naamã entender que tinha que baixar a cabeça, tinha que obedecer, tinha que fazer do jeito que o profeta estava falando. Demorou, mas até que ele aceitou. Às vezes, nós precisamos disso. Às vezes precisa quebrar o orgulho. Muitas das vezes Deus não abençoa uma pessoa porque o orgulho não deixa. Ele é rígido, ele não baixa a cabeça. Deus quer operar na vida dele, mas ele não volta atrás. Muitas das vezes, quantas das vezes, irmão, nós precisamos reconhecer certas coisas, mudar de caminho, baixar a cabeça, se arrepender, né? Para receber uma bênção, para nossa vida mudar. Aleluia. O que adiantava Naamã voltar para casa leproso e iria morrer? O que adiantava ele não abaixar a sua cabeça, ele não fazer conforme o profeta tinha falado? Ele poderia voltar para casa e chegar na Síria e dizer, não foi o que eu queria. E porque não tinha sido do jeito que ele queria, ele teria voltado para casa e teria morrido de lepra. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer. Guarde essa palavra de Deus no seu coração. Volte atrás. Não é? Se precisar voltar atrás, volte atrás, mude de caminho, se humilhe, mas não perca a sua bênção. Amém? Vamos orar? Se você puder, guarde sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar em seu favor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu entrego esse meu irmão e essa minha irmã em tuas mãos nesse momento. Entra com providência nessa vida. Que nós venhamos aprender com essa história de Naamã, Senhor. Que muitas das vezes o orgulho é pior do que a lepra. Que muitas das vezes precisamos abaixar a cabeça, ter humildade. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nesse dia o Senhor abençoe essa vida, esse meu irmão, essa minha irmã.
Que Deus abençoe através desses ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar a sua casa e a sua família. Em nome do Senhor Jesus.